ladrão! Seu bandido! O presidente da República, por meio dos seus assessores, pediram para que eu fosse preso. Queriam que eu saísse de lá algemado e num camburão. Vamos tirar você aqui do estado do Ceará, PT! Vai ter muita gente dizendo aí que eu tô preso, que eu assinei TCO. Se eu assinei algum TCO, eu apago minhas redes sociais agora. Assim como eu quero ver alguém comprovar que algum policial tem alguma queixa da minha pessoa sobre desacato. Desacatei ninguém, tratei todo mundo com o maior respeito do mundo. Nós ganhamos do PT ontem, ganhamos do Lula, nós atrapalhamos a viagem dele, nós fizemos mais pessoas acordarem. E agora eu preciso que mais pessoas entrem no projeto conosco, sendo decisivo para o nosso país. E eu preciso apresentar a missão para quem não conhece. Olá, boa noite a todos. Como vocês podem ver, eu estou com a voz muito plena. A voz tal qual um cantor de ópera. A Polícia Federal me liberou para fazer essa live, né? Então, eles falaram, vai lá só gravar lá e depois você volta aqui. Porque assim, né? Parece todo mundo tá achando que eu tô preso, cara. Todo mundo tá achando que eu tô preso, que eu tô detido, que eu tô numa cela junto com o Vorcaro. Não, não tô, gente. Não tô. Não estou em nenhuma cela, não estou preso, não fui detido, não assinei nenhum TCO, não desacatei nenhum policial. Isso é apenas a imprensa aí que foi ativada pelo governo do estado, pelo presidente da República para denegrir a minha imagem. Isso não aconteceu. Bom, senhor Andrei Dornelis, a câmerazinha está em você. O que você achou de tudo isso aí? Cara, eu agradeço por não ter sido detido, né, nesse processo, porque a confusão foi boa, velho. Cara, eu falei baixinho, pô. Eu acho que todo mundo ouviu. Só acho. Bom, milhões de pessoas escutaram. É até insuportável, né, assim. Eu tô abrindo meu feed, tô descendo assim os vídeos, só tem eu berrando, cara. Berrando. Ladrão, ladrão. Mas é isso, faz parte. O bom, e quero avisar a todos vocês, eu estou bem, não fui preso. Gabriel está bem, não foi preso. Minha mãe, mesmo com as agressões, ela tá meio roxa, mas ela está bem mentalmente também, não foi presa, para acalmar todos. Agora, sabe o que eu acho que não está bem? Presidente da República e boa parte da segurança dele. Isso eu tenho certeza que não estou bem, tá? Porque foi um erro gigantesco. Eu não digo erro de segurança gigantesco eu ter entrado ali. Eu digo a forma tal foi pedido para eles agirem. O presidente da República, junto por meio dos seus assessores, determinaram e pediram para que eu fosse preso. Isso é um fato, tá? Isso tem que ser deixado registrado aqui. Eles queriam que eu saísse de lá algemado e num camburão. Mas diferente de toda a corja do PT, eu tenho a ficha limpa. E além de eu ter a ficha limpa, nós temos um poder muito grande de rede social. As pessoas nos apoiam. As pessoas no próprio evento que foram levadas para aquele evento estavam nos apoiando, que eram estudantes que foram forçados aí pelos colégios e ali estavam gritando missão, não prende ele, é isso aí, Lula ladrão, estavam gritando lá. Então tinha muita câmera filmando, tinha muita imagem, tinha muita coisa acontecendo. Eles ficaram assustados. Eles tentaram me levar, me agrediram, tá? Eu vou contar aqui pra vocês um pouco do que aconteceu, mas eles não conseguiram fazer o que eles queriam, que era me levar preso. Isso eu não digo boa parte dos agentes de segurança que estavam ali, que foram inclusive muito educados comigo, foram muito gentis, enfim, trataram muito bem, estavam apenas querendo apaziguar e também garantir a minha integridade física e a integridade dos demais. Porém, a gente tinha ali seguranças da presidência da República que estavam mal intencionados e com o direcionamento objetivo de me prender. Isso é um fato. E as seguranças perderam. A gente passou o rodo nesses seguranças. Esse é o fato. A gente ganhou do governo Lula no dia de ontem, e isso tem que ficar registrado para todo mundo. E agora sim eu vou explicar a história para vocês. Mas antes disso, eu quero reagir a uma música que fizeram. Você já escutou essa música, André? Eu te mandei aí. Cara, tá saindo meme em tudo que é canto. Tudo que é canto tá saindo meme, tá saindo imagem. Aí eu vi um cara e ele fez uma música. Ele fez uma música repetindo o que eu tava falando, cara. Bota aí pra galera escutar. Eu gostei. Eu vou lançar isso de algum jeito, vai ser engraçado. Ao PT. Tá bom, já vai. Ei, gostei, pô. Ficou bom pra caramba isso aí. Cara, eu gostei. Eu tô adorando os memes que estão sendo feitos, as músicas estão sendo feitas. Tudo eu tô vendo, tô gostando. Vou compartilhar todo mundo que fizer o meme.
e divulgar o nosso ato que foi feito. Quem tiver meme pode fazer, pode Pior me que mandar, que a gente tá vendo tudo, tá eu. gostando de tudo, cara. E aí, vamos por partes, né? Vamos explicar o que era o evento, qual a nossa iniciativa indo para o evento. Vou contar o que ocorreu no evento e depois a gente vai mostrar as provas de que boa parte da imprensa está errada, está querendo denegrir a gente e boas marcas também da agressão. A gente dominou, assim, essa semana a pauta de política nacional no país. Só se falou nisso em tudo que foi página de fofoca. Então, vou explicar para vocês, porque a história tá uma verdadeira confusão. Foi preso, não foi preso, aí tinha outro rapaz, aí outro foi detido, aí o outro foi pra superintendência, aí tinha a mãe dele, aí a mãe dele foi agredida, aí o coronel deu um tapa nele, e aí que o Lula ficou com raiva, atirou. Não, calma, vamos lá. E a história começa com o seguinte: o Lula resolveu fazer um evento aqui no estado do Ceará, na base aérea aqui de Fortaleza, para fazer a inauguração do ITA. Esse evento tinha qual objetivo? Não era inaugurar o ITA e não era falar bem do pé de meia. O evento tinha um objetivo muito claro: anunciar a saída do ministro Camilo Santana do Ministério da Educação para ser candidato a alguma coisa aqui no Ceará. Provavelmente eles vão passar o pé no governador Elmano de Freitas e vão colocar o Camilo Santana. O evento era para ser isso, era para ser uma festa em prol do Camilo, era para ser manchetes falando do Camilo, era para ser o Camilo em alta. Não saiu nenhuma manchete do Camilo, porque nós estragamos. E o que eles estavam usando de maquiagem para fazer esse evento do Camilo Santana? Eles estavam falando da inauguração do ITA aqui no Ceará. Mas o que eles estavam inaugurando? Eles estavam inaugurando apenas um bloco de dormitórios. Ou seja, não é nem questão que eles estavam inaugurando metade da obra, como geralmente o pessoal faz, né? Ele não está inaugurando nem metade, nem um oitavo da obra, é apenas os dormitórios, um bloco de dormitórios do ITA. Não tem sala, não tem nada pronto. É apenas um bloco de dormitórios. Então ele foi fazer uma inauguração de algo que não está pronto e também celebrar os avanços de 2 anos e pouco do programa Pé de Meia, que não teve avanço. E, na verdade, agora, segundo denunciado pela gente mesmo, que a gente fez um estudo, a gente fez uma pesquisa, que nessa semana eu postei um vídeo mostrando que o Pé de Meia está com um suposto grande esquema de corrupção. Eu digo suposto aqui só para evitar processo, que essa turma adora processar. Mas presta atenção no que está acontecendo no Pé de Meia. Mais de 2.700 pessoas receberam o recurso de maneira irregular. Por que eu digo que essas 2.700 pessoas receberam recurso de maneira irregular? Porque elas estão falecidas. É sério. Simplesmente 2.700 pessoas mortos receberam dinheiro federal do Pé de Meia. 2.700 mortos. Para além desses 2.700 mortos, tem mais de 12 mil pessoas que estão recebendo esse recurso de uma maneira indevida. Essas pessoas, sim, vivas. Essas pessoas que não estão frequentando a escola ou atingindo bons índices. Também entre essas 12 mil pessoas, temos pessoas que estão fazendo o compiladinho de auxílios. Então ela pega, junto o Pé de Meia com Bolsa Família, com outro auxílio, que isso é ilegal, é irregular. E outras pessoas estão recebendo sem ter o direito de ter aquele benefício. O prejuízo estimado é de 150 milhões de reais. É absurdo. Isso indo diretamente para o bolso de pessoas ou falecidos. Não existe isso, cara. Isso está indo para o bolso de algum político vagabundo. É isso. Então ele estava comemorando essas duas coisas: uma inauguração de uma obra que não está pronta e um programa que está com escândalo de corrupção. No evento, do que era formado o evento? O evento não era formado apenas de militantes, até mesmo que a militância do Lula aqui no Nordeste está minúscula. O Lula está com uma rejeição gigantesca e, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente não viu vários militantes naquele evento. Então ele falou: poxa, eu não posso flopar o meu evento, não pode dar ruim, eu tenho que mostrar pro Brasil que eu ainda sou popular, eu sou o Lula, eu tô no Nordeste. Pois é, sabe o que ele teve que fazer? Ele teve que ir lá dar ordem para todo funcionário público ir no evento, senão ia dar ruim para o funcionário público. Então todos os funcionários públicos foram obrigados a ir, era uma parte do evento, de funcionários públicos que foram obrigados. Segunda parte do evento eram de alunos que também foram obrigados a ir. O MEC cedeu ali vans, cedeu ali peruas, ônibus, para levar
os alunos das escolas da rede municipal, rede estadual, até mesmo de alguns colégios particulares, como o Farias Brito, que estava lá presente, ele cedeu isso para colocar todos os alunos, obrigar todos os alunos a entrar no carrinho, ir até o eventinho e escutar o Camilinho. Então, é isso, tá? E os alunos não apoiam o Lula, não apoiam. Tanto que você podia ver ali os alunos nos apoiando. Porque os alunos, muitos ali eram adolescentes. Eles já conseguem ter uma visão da sociedade, da realidade. Eles acompanham as redes sociais. Eles estão por dentro do que está acontecendo no nosso país. A gente está vendo que a geração Z vem acordando por meio das pesquisas eleitorais. Isso está um fato para todo mundo. Mas esses alunos são filhos. Então ele tem um pai, tem uma mãe que está se desgraçando com o governo Lula aqui no estado do Ceará, porque é inegável o quão o PT está acabando com o nosso estado. Vale relembrar que o estado do Ceará, segundo o próprio líder do governo, que é o Capitão Cueca, sabe aquele que foi encontraram dólares na cueca dele? Então, o líder do governo é ele, que é aqui do Ceará, José Guimarães. Ele disse, o Ceará é o oásis petista. E realmente é. O prefeito é do PT, o governador é do PT, tem ministro do PT, presidente do PT, senadores do PT. Ou seja, o estado está tomado pelo PT. É realmente o oásis do PT. E o resultado desse oásis do PT é o oásis do crime organizado. O estado do Ceará está tomado pelo crime organizado, pessoas estão sendo expulsas de suas casas. O prefeito, ao invés de combater o crime organizado, ele está dando alvará para que o crime faça baile funks por toda a cidade. O prefeito foi apoiado pelo Comando Vermelho e isso não sou eu que estou dizendo. A gente tem imagens de toda a cidade, de pichações dentro de áreas de criminalidade, escrito CV apoia Evandro, que é o nome do nosso prefeito aqui, o Leitão. Ao invés dele fazer isso, ele tá apoiando os caras. Assim como ele fez quando ele era presidente da Assembleia Legislativa, que ele cancelou a CPI do narcotráfico, que agora a gente descobriu que está envolvido num rolo muito maior de desvio de emendas. O governador, ao invés de ir para cima do crime organizado por todo o estado do Ceará, ele prefere mandar viaturas para escoltar moradores que foram expulsos pelo crime organizado, obedecendo a lei do crime. O presidente da República, ao invés de resolver a criminalidade no estado do Ceará, ele prefere fazer o corte de 700 milhões do combate ao crime organizado. O Ceará, a gente sabe que tem um problema ferrado na área da saúde. Ao invés do presidente resolver isso, ele faz um corte gigantesco. Ele fez um corte gigantesco que, se eu falar o número aqui, eu vou até errar, de tão grande que é. Um corte gigantesco na área da saúde. Inclusive agora ele colocou imposto sobre equipamentos hospitalares, ele zerou a isenção e colocou imposto. Em vez do Camilo Santana resolver também esse problema, já com toda a influência que ele tem aqui no Ceará, ele está envolvido junto com o pai dele, com um cara que é conhecido como Bebeto do Choró. Bebeto do Choró é um cara que está envolvido num esquema gigantesco, um dos maiores esquemas de corrupção aqui do estado do Ceará com relação a desvio de emendas parlamentares principalmente as advindas da saúde, ou seja, que era para comprar uma ambulância, que era para melhorar a infraestrutura de um posto de saúde, que era para comprar remédio, que era para melhorar o atendimento. Então, não resolve o problema da saúde, que é grave aqui no estado do Ceará. A educação aqui no estado do Ceará, que era motivo de orgulho. Todo mundo falava, poxa, a educação do Ceará é demais. Não é mais motivo de orgulho, graças às gestões do PT. Isso é um dado. O Camilo foi um péssimo ministro da educação para o nosso país. Me fala se eu estou errado. Não foi mais de 1 milhão de crianças, Andrei, que não se matricularam no último ano? Foi, de um ano para o outro. Perdemos 1 milhão de matrículas, graças ao ministro Camilo Santana. Ele deixou de entregar mais de 50 mil livros em braille para melhorar a inclusão nas escolas. A cidade de Fortaleza, não só a cidade de Fortaleza, a gente pode falar aqui de todo o estado, tem uma péssima infraestrutura com relação às escolas, tanto que aqui em Fortaleza tem casos de alunos tendo que estudar improvisadamente em igrejas, ao invés de estudar lá na classe de aula bonitinha, porque a escola ainda está em reforma, uma reforma atrasada e superfaturada. Isso eu mesmo denunciei, tem lá no meu perfil do Instagram. As crianças aqui estão com uma péssima merenda escolar e a gente sabe muito bem que um dos grandes incentivos para a criança ir à aula é ela ter minimamente uma merenda escolar, porque isso ajuda o pai, livra o bolso, mantém a criança alimentada e é um incentivo para que ela vá lá estudar. As merendas aqui em Fortaleza não geram incentivo nenhum. A pessoa vai lá comer pão seco, ou ela vai lá comer larva, como tem matérias aqui onde várias matérias onde crianças de Fortaleza se depararam com larvas dentro da merenda escolar. Então assim, tá triste, cara, tá absurdo, tá uma exclamação desgraçada aqui.
E a gente pode dizer que isso é erro de gestão. Tanto que teve outro erro de gestão gravíssimo aqui no Ceará com relação à educação, que foi a gente ter perdido recentemente centenas de milhares de reais. Eu repito para você, centenas de milhares de reais do Fundeb, por não atender determinados critérios. Quais eram os critérios? Colocar gestores competentes com currículo dentro das escolas. É isso, porque o governo preferiu usar isso de cabide de emprego e nomear amiguinho. E aí a gente perdeu recursos, centenas de milhares de reais, para uma educação que é necessária, precisa. Isso aí, e aí tem o esquema aí do pé de meia que eu acabei de contar para vocês também. Ou seja, o Ceará hoje vive um caos em todas as áreas. Todas as áreas. Vocês podem me comentar uma área aí no chat que eu falo o caos que vive o estado do Ceará nessa área. A situação é calamitosa e nós precisamos escancarar isso de alguma maneira. Por isso, eu me propus a ir nesse evento e mostrar que ele estava inaugurando uma hora pela metade, que ele estava usando crianças que não o apoiam para estar lá e para comentar do escândalo do pé de meia. Chegamos lá na região, no evento, entrei, dei minha identificação, porque eu jamais iria invadir uma área militar, porque uma base aérea é uma área militar. Então, por isso, eu dei a minha identificação, entrei no evento com qualquer um. Ali eu tive pessoas que vaiaram, que me vaiaram, e pessoas que vieram bater foto comigo, conversar comigo, falar que gostavam do meu trabalho. Isso dentro do evento PT, mas vieram lá falar. Cheguei ali na molecada, a molecada falando que apoiava, é isso aí, missão, vamos pra cima, vamos tirar o PT do estado do Ceará, isso aí é molecada, criançada. E aí eu gravei o meu vídeo lá, falando, ó, o Lula tá falando aqui, pé de meia, bababá. Gravei um vídeo mais técnico, que é o nosso objetivo, porque a gente não quer ser bobão e chegar lá e apenas gritar, nós estamos trazendo realmente um fato objetivo, não tô ali xingando por xingar, nós realmente fomos levar uma denúncia, eu fiz isso, tem gravado, é só você ir no meu penúltimo vídeo aí no Instagram. Mostra lá eu fazendo essa gravação. Após eu fazer isso, eu vi o diabo de perto, né? Eu tava de cara com o diabo. Eu tava de cara com o nosso maior inimigo, o cara que acabou e cometeu o maior crime, na minha opinião. Ele tem vários crimes, ele tem uma ficha criminal gigantesca. Mas pra mim o maior crime que uma pessoa pode cometer e o que me gera mais raiva é roubar as esperanças de alguém. O Lula faz isso desde o começo da sua trajetória política. E ele principalmente rouba as esperanças de um povo que necessita de esperança. Ele rouba as esperanças do meu povo, ele rouba as esperanças aqui do nordestino, do cearense, ele rouba as esperanças ali do Maranhão, que é o estado mais pobre do Brasil, ele rouba as esperanças do pessoal do norte, que é muito carente de necessidade, ele rouba as esperanças de todos esses. E desculpa, se você não olhar para um cara desse, e ter sangue nos olhos, cara, desculpa, você não é uma boa pessoa. Você não é uma boa pessoa. Então assim, eu fiz o que era necessário. Eu fiz o que eu acredito que vocês fariam se estivessem lá. E eu, como porta-voz, devo fazer isso. Eu pedi pra molecada lá, vamos juntar as cadeiras aí, juntou as cadeiras, eu subi nas cadeiras e falei, Lula ladrão, seu vagabundo, a gente vai tirar você aqui do estado do Ceará. Eu passei o recado, porque eu acredito que a minha geração vai ganhar essa guerra. Nós temos uma guerra a travar. Uma guerra contra as oligarquias aqui no Nordeste, nós temos uma guerra contra o crime organizado, nós temos uma guerra contra o PT, nós temos uma guerra para honrar os nossos pais, mães e avós que não conseguiram ganhar. A nossa geração vai conseguir resolver essa porra desse país. Eu acredito nisso. Então, por isso, eu não vou me intimidar, eu não vou ficar quietinho, eu não vou ficar lá quietinho ouvindo um desgraçado como o Lula falar. No mínimo eu vou passar o meu recado. E eu sabia que não era apenas eu gritando ali pra ele fingindo que não estava ouvindo. Foi milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas que viram o nosso conteúdo. Que viram um jovem do Nordeste dizer as verdades pro Lula. São milhares de pessoas que estão conhecendo o nosso projeto agora, que não é um projeto apenas para ficar falando coisas clichês e padrões. Nós temos um projeto mesmo. Nós temos um projeto de país. Esses aqui são fascículos do Livro Amarelo, onde a gente conta o que a gente quer fazer aqui no Brasil. Ele começa por onde estamos, da onde viemos, para onde vamos e como a gente vai chegar no Brasil poderoso. E para a gente chegar em um Brasil poderoso, nós precisamos de um Nordeste poderoso. Não existe um Brasil de primeiro mundo sem o Nordeste.
Então, por isso, eu fiz questão de olhar na cara daquele vagabundo e falar o que precisava ser dito. E graças a isso, pessoas estão conhecendo o projeto, pessoas viram que eles tentaram ali nos calar de todas as maneiras possíveis, até utilizando a agressão a uma mulher que era minha mãe. E o principal, nós acabamos com a ideia de todo aquele evento. Lembra que eu falei no começo, nessa live, que eu comentei pra vocês que a ideia do evento era levantar o ministro Camilo Santana, mostrar que o Camilo ele ia sair agora do ministério, ia se candidatar a algum cargo. Era essa a ideia deles. Me diz aí, qual manchete tá falando disso agora? Vocês perderam. Vocês perderam pra gente. Nenhum lugar tá falando de Camilo Santana, só tá falando do ato que a gente fez. Todo mundo tá conhecendo esse ato como ato, o dia em que um jovem gritou Lula ladrão e os seguranças do Lula tentaram prender ele, agrediram a mãe dele e agrediram os demais que tentaram fazer alguma coisa ali naquele evento. O meu grupo era muito simples, não tinha ninguém armado, não tinha nenhum segurança, não tinha ninguém mal intencionado. O nosso grupo era basicamente, eu não tô brincando aqui com vocês, era uma mulher, era um careca que parece o Thiago Bravanel, gordinho, era um nerd, que é o editor que resolveu ir e tava se achando 007. Tava lá, botou alto, tava se achando 007, um espião, porque tava na casa do inimigo. Era eu, um moleque maluco. Era uma dona de casa, que era minha mãe. E era o Gabriel, um colega nosso aqui de momento, um porta-voz, um cara guerreiro, e o seu companheiro. Esse grupo de desajustados acabou com o evento do PT aqui. Nós ganhamos de vocês. Foi um dia de vitória. Foi um dia de vitória. Acho que todo mundo tem que botar isso na cabeça. Nós ganhamos do PT ontem. A nossa geração, nós nordestinos com anti-PT, ganhamos do Lula. Nós atrapalhamos a viagem dele. Nós fizemos mais pessoas acordarem. E agora eu preciso que mais pessoas entrem no projeto conosco. Porque esse ano é decisivo. Esse ano é decisivo para o nosso país. E eu preciso apresentar a missão para quem não conhece. Tá? Agora, vamos às imagens. Aí, ó, nessa imagem aí, você tá colocando na tela já? Já. Muita gente, tem muito portalzinho, muita noticiazinha dizendo, ai, não agrediram essa mulher, isso é vitimismo da parte de vocês. Não, ninguém bateu nela, isso é pra vocês quererem ganhar like. Olhem as imagens. Esse é o braço da minha mãe como ficou. O rosto. A militância do amor, a militância da democracia, desferiu o soco, apertou o braço, puxou o cabelo, chamou de prostituta, rapariga, puta, tudo falaram a respeito da minha mãe. Imagina se fosse alguém de direita. Imagina se fosse alguém de nós aqui da missão, do Movimento Brasil Livre. Imagina se fosse alguém de nós fazendo uma coisa dessa. Pois é, né? Estaria em todos os jornais. Ia estar na Choquei, no Limamei, no Alfinerrei. Ia estar em todos os cantos. Todos os cantos. Olha o que aconteceu. Mas não, né? Agora tem, na verdade, paginazinha de fofoca, gossip. Ai, olha só esses vitimistas. Não é vítima, irmão. Não tem isso. Vocês estão vendo aí as agressões. Isso eu tô passando aqui pra vocês em primeira mão. Tudo o que aconteceu no evento. Esse tá atrás de vocês é o Gabriel. Eu fico feliz que muita gente já tá começando a acompanhar ele, tá começando a seguir ele. Tá? Ele é muito bom. Deu uma reportagem hoje. Muito bom. Já deu também entrevista hoje. Revista. Ele é muito bom. Vão lá, sigam ele, acompanham ele. Ele é pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Ceará. Ele, essa daí, ó, minha mãe, acompanha ela. Ali, ó, ela mostrou ali, ó. Bota aí pra ver. Pro pessoal ver. Aí, ó, o pessoal apertando ela, segurando o braço, segurança do Lula. Sigam ela também é pré-candidata a deputada federal aqui pelo estado do Ceará. E nós não teremos apenas esses pré-candidatos. Esses pré-candidatos aí são extremamente corajosos. Nós também temos muitos outros pré-candidatos extremamente corajosos como esses. Porque o nosso material é de qualidade. Nosso material é diferente de qualquer outro partido político que vocês vão ver por aí. Você vai pegar um partido de centrão, pega aí, União Brasil. Não tem nenhum quadro do União Brasil, da chapa deles, que tem coragem de fazer
1% do que a gente fez. Não tem um. Isso eu digo de todos os restantes. Não tem ninguém que tem coragem de fazer o que a gente fez. Nós estamos chegando às pessoas e falando, você concorda com isso aqui, ó? Você concorda com o nosso projeto? Você concorda com o que a gente quer fazer na área da segurança pública? Você concorda que a gente quer combater o crime organizado, instaurar o direito penal do inimigo, matar e prender as lideranças do crime organizado? Você concorda que nós temos que industrializar o Nordeste e livrar as pessoas das amarras do Bolsa Família para as pessoas pararem de votar em políticos do Centrão, políticos do PT e poder se desenvolver? Você concorda com isso? Então, pois pronto, vem pra gente. E assim, depois que eu fiz o ato, eu preciso deixar muito claro aqui pra todos vocês. Depois o Gabriel fez o ato, a minha mãe fez o ato, eu fiz o ato. Eu desci da cadeira. Eu vi a Polícia Federal chegando ali junto com a ABIN. Eu me desloquei, entendam, eu me desloquei, nós temos imagens disso. Eu me desloquei até a polícia e disse, vamos. Eles queriam me levar já de qualquer jeito também, né? Tu já deu o braço, Mas eu já inclusive. dei o braço e falei, vambora, não quero causar confusão aqui com vocês, não quero que tenha muvuca, eu sei que tem muita criança por aqui, então por isso já vou acompanhar vocês. Acompanhei junto a Polícia Federal e a ABIN, a qual eu tenho o maior respeito, Polícia Federal e a ABIN. E aí veio depois chegar algum segurança do Lula lá, metido a coronel, querer pagar de macho, nem sei quem é, um careca aí, meio viado, chegou pra gente ali, vai apagar as imagens, Mano, e aí, e foi o único atrito que eu tive, que foi com um coronel extremamente partidário, querendo apagar as provas. Deve ser algum coronel do exército. E eu digo aqui, é um careca que ele escute, que mande sair pra ele. E aí foi lá, a gente teve uma briga lá, apontei o dedo na cara dele mesmo. Ali houve uma agressão lá, ele me bateu lá, deu um tapa também, discuti com ele. E foi o único. Depois, novamente, reitero, o trabalho excelente que a Polícia Federal fez, porque a Polícia Federal chamou ele de cantinho ali, ele passou vergonha. Chamou ele de cantinho, deu um carão nele, Espero que seja tomadas as providências com relação a ele, mas a própria Polícia Federal e a própria ABIN chegaram nele e deram uma bronca nele. Ele se lascou ali pela conduta dele. E aí, enfim, de restante, comigo foram super respeitosos, assim como eu fui com eles. Primeiro me identifiquei, né, disse que eu era o presidente estadual partidário aqui da missão do Ceará. Falei que eu estava muito preocupado com a minha mãe, que houve agressões com ela. Ali falei que eu não queria causar nenhum tipo de tumulto com eles, além da minha manifestação política que eu já havia feito, e por isso fui ali, entendi que eles estão ali para preservar a integridade física, não só a minha, como também a das pessoas que estão ali ao redor, né? E enfim, então conversei ali direitinho com eles, eles fizeram a liberação, depois me escoltaram até o carro, comigo foi tudo certo. Agora, foi muito estranho. E é por que eu disse a forma com que eu me identifiquei para eles. Porque a ABIN e a Polícia Federal que me abordaram agiram dessa maneira. Já como eles agiram com os outros, foi totalmente diferente. Eles pegaram minha mãe, pegaram o Gabriel, tentaram levar eles à força, colocaram eles num camburão, colocaram eles no carro, tratando desrespeitosamente. Eu espero muito e acredito piamente que não foram os profissionais da Polícia Federal nem da ABIN, pelo que estão me contando. Parece que eram seguranças contratados do Lula, que receberam essas orientações e levaram depois eles até a PF, né? Então meio que eles podem tudo, né? Lula, então podem tudo. Levaram eles até a PF lá, eles ficaram um tempão lá na PF. Eu quero acreditar isso, que é a informação que o pessoal vem me passando, tá? Eu não quero acreditar que seja porque eu me identifiquei como presidente estadual, partidário aqui, né? Eu quero acreditar que eles não tenham feito essa diferenciação. Mas, enfim, pode ser que eles tenham ficado com medo. Mas não vou fazer esse juízo de valor aqui, já que eles me trataram bem. E lá na sede da Polícia Federal, na superintendência, todos foram extremamente respeitosos com a minha mãe e com o Gabriel, segundo eles mesmos disseram, tá? Eles ficaram lá horas e horas lá presos, né? Enfim. Mas, assim, valeu a pena. Valeu a pena só de ter visto aquela carinha do Elmano, só de ter olhado pra ele. E ele te viu. Não, ele olhou. Cara, ele olhou assim, que arrombado, né, meu irmão? Ele olhou assim pra mim e disse, você não acredita. Que bom
Porque é assim, ó, mano, entenda uma coisa. Você, nesses últimos 2 meses, moveu 3 processos contra mim. Um governador de estado preocupado comigo, um jovem de 19 anos. Moveu 3 processos contra mim. Pedindo para retirar meu vídeo da internet, me acusando de um monte de crime. Perdeu os que me acusam de crime. E os que pediu a remoção do vídeo, nós pegamos, mostramos que você mandou arrancar um vídeo e o vídeo que nós estamos mostrando, que você é um vagabundo, um pilantra, expondo o que você fez aqui com a segurança pública no estado do Ceará e dizendo que você mandou arrancar o meu processo, pegou o triplo, quíntuplo de view do que o vídeo que você mandou arrancar. Ou seja, você, cara, eu tô cansado da gente ganhar de você, mano. Você tem que começar a se mexer. Porque assim, entenda uma coisa, de uma vez por todas. Você vai perder todas pra gente. Todas pra gente. Porque nós sabemos fazer o combate correto. E mesmo que aqui a gente não tem dinheiro, cara. De verdade, nós não temos. Nós não temos dinheiro. Nós não temos padrinhos políticos, né? Ninguém aqui veio de família política. Aqui no Ceará, ninguém aqui veio de família política no Ceará. Nós não temos uma segurança tão robuscada como todos os outros têm. Mas nós temos um propósito, nós temos um ideal e o principal. Nós entendemos que fazer o certo sempre é o mais difícil, principalmente aqui no Brasil. E a gente escolhe esse caminho. E por isso a gente vai vencer sempre de você. Esse é o motivo. Então, por mais que nós não tenhamos a estrutura, o dinheiro, a segurança, nossa mensagem vai chegar em mais pessoas que você. Do que a sua mensagem, do que a sua mentira. Porque vai parecer bobo o que eu vou falar aqui, mas as pessoas estão com a gente. É simples. Quando eu estava sendo detido pela polícia, os alunos estavam gritando: solta ele, aqui é missão, vamos pra cima. Vou gravar, se vocês prenderem, tá gravando tudo. Os alunos ali no próprio evento do Lula. Todos eles estavam fazendo isso. Por mais que vocês... Porque assim, vocês já tentaram de tudo pra derrubar o nosso combate aqui no Ceará. Isso é um fato. Só você puxar as manchetes aí. Joga meu nome, joga crime pra você ver. O tanto que a gente bate no crime organizado aqui no estado do Ceará mostra os desmandos e a sua relação que tem. E que me procede de novo, porque da última vez não conseguiu. O desmanos e a relação do PT aqui no estado do Ceará com o crime organizado, que nós vemos montando há muito tempo, já resultou em inúmeras ameaças de morte. Não só a mim, como a minha família inteira. Já ameaçaram a gente de todas as formas possíveis. Ofereceram até mesmo oferecimento de valor sobre a minha cabeça, o Comando Vermelho pediu. Até isso. Nunca conseguiram pegar a gente segue aqui falando. Nunca vão conseguir parar de fazer a gente parar de gravar vídeos, parar de denunciar, parar de fazer o nosso combate. Porque, pelo menos eu tenho um dever com a minha militância, eu acho que todo mundo aqui tem um propósito, tem um ideal, e é o que eu disse já nessa live. Nós acreditamos que nós temos um dever histórico, a nossa geração, a minha geração, tem uma guerra a ser travada contra as oligarquias, contra o crime organizado e contra o PT aqui no estado do Ceará. Nós temos vários projetos para tocar, nós temos um Brasil para sonhar, isso, não só pelos nossos filhos, que já estão por vir, né? Mas sim para honrar os nossos pais e avós, que não conseguiram terminar essa guerra, que acabaram perdendo. Isso é um dever que nós temos. Então por isso a gente vai continuar fazendo esse trabalho, vai continuar seguindo esse caminho. Vocês podem ver manchetes aí pra caramba. Vai ter muita gente dizendo aí que eu tô preso. Tá aqui, ó, eu preso aqui. Vai ter muita gente dizendo aí que eu assinei TCO. Eu duvido e faço uma aposta. Se eu assinei algum TCO, eu apago minhas redes sociais agora. Quero ver alguém comprovar que Pedro Arthur de Souza Lima assinou algum TCO. Assim como eu quero ver alguém comprovar que algum policial tem alguma queixa da minha pessoa sobre desacato. Desacatei ninguém. Tratei todo mundo com o maior respeito do mundo. Todo mundo eu tratei com o maior desrespeito do mundo. Respeito do mundo. Então assim, é mais uma vez o pessoal tentando ativar a máquina da imprensa para nos denegrir. Mas ontem, como eu disse, foi um dia de vitória, todos se sintam vitoriosos. A gente acabou com o anúncio do vagabundo do Camilo. Nós destruímos o evento do Lula.
Nós chamamos atenção para o que era mais importante, que era o esquema de corrupção, suposto esquema de corrupção que está acontecendo no pé de meia, com mais de 150 milhões de reais, que a gente não sabe para onde foi. Nós chamamos atenção para esse fato. E nós dominamos o noticiário e agora, felizmente, tem mais pessoas conhecendo o nosso trabalho. Então, o dia foi de vitória e eu pude gritar Lula ladrão na frente, na cara do presidente da República. Eu vou emoldurar, eu vou enquadrar e vou levar isso pro resto da minha vida. Tá bom? Espero ter lavado a alma de muitos. E coloca o funkzinho aí pra terminar, Andrei, que o pessoal fez. Coloca aí. Ladrão! 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 Vagabundo! Vamos tirar você aqui do estado do Ceará, o PT! Lula ladrão! Lula ladrão! Lula ladrão! Lula ladrão! Lula ladrão! Lula vagabundo! Ladrão! Seu bandido! Bandido! Bandido. Aqui não! Lula ladrão! Lula ladrão! Lula ladrão! Aqui é a missão